Bora, Fé, eu separei um vídeo da opinião placar com a escalação do Coringão pro jogo de hoje à noite contra o Água Santa em casa. É um timão que busca a terceira vitória consecutiva no Paulistão, busca chegar a 9 pontos aí, 100% na competição. Então, Quesada aí trouxe pra gente a provável escalação do Corinthians, que deve ter um time bem modificado com relação à última partida contra o Velo Clube também em casa. Então já dê seu palpite aqui, hein? Eu vou chutar 3-0 pro Coringão hoje. Muitos estão falando em goleada aí, já que o Água Santa perdeu de 6-0 pro Mirassol, porém o time vai com o time totalmente modificado. Eu chuto um 3-0. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians será feliz hoje contra o Água Santa, Leandro? O Corinthians Quesada? é pura emoção, pura felicidade. O que você acha? Tem campeão do Timão, né? Já bota na tela aí pra gente O Água Santa vem estrechar. de uma pancada histórica pro Mirassol. Tomou né? 6. Tomou de 6 e tal. Você e o senhor Mãe estavam falando de... Tá né? aí, ó. O Palmeiras não usou todos os titulares no último jogo para preservar hoje e tal. Imagino que hoje o Ramon vai fazer a mesma coisa, preservar boa parte dos titulares, pensando no jogo de domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Então a gente pode ter mais ou menos essa formação. É difícil acertar a escalação do Corinthians hoje, não é? Mas, por exemplo, por que o Ramalho tá aí, ô Quesada? Para ter um pouco mais de ritmo, né? Ele não jogou na primeira rodada, mas jogou na segunda. Não sei se o Hugo Souza volta ainda, mas o Donelli está indo muito bem. E aí ele tem as opções, Mateuzinho e Bidu titulares, ou de repente Léo Maná, Hugo. E uma outra opção ali na esquerda, o Facincani e Sormani, é o Palácios, que já está... presumo, recuperado, tá inscrito. Tá na hora de ver. Tá na hora de ver. E aí no meio-campo ele pode fazer um monte de coisa. Ele pode escalar o Coronado ou deixar o Coronado preservado para o jogo contra o São Paulo, já que o Garro segue fora. E aí ele pode fazer uma mistureba no meio-campo, né? Alex Santana Martínez, ou Alex ou Martínez, Charles de um lado, Ranielli do outro, Carrídio. E na frente ele pode dar uma chance também, acredite se quiser, para o Pedro Raul. Então iniciaria Thales Magno e Pedro Raul, com Memphis, Yuri e o paraguaio Romero no banco de reservas. São as opções. Eu, sinceramente, olhando assim, eu acho que esse time tem totais condições de passar pelo Água Santa. Quesada, olha que maluquice. Quesada, que isso? Olha que maluquice. Eu pensei que você ia dizer, ele tem totais condições de repetir o que o Mirassol fez. Eu também. Golear. Não, aí também... A gente que sabe goleada muito é bem. contingência, né? Não, futebol é traiçoeiro. Claro, a gente sabe disso. claro. A gente sabe disso. Futebol é traiçoeiro. Mas, analisando o time desse time do Corinthians, o que o Água Santa vem fazendo no campeonato, gente, esse é jogo não só para ganhar, como para ganhar bem. É uma tendência. A tendência é essa. Mas é aquela história. E outra, você deixa os caras no banco, senhor Mani. Se apertar, você mete o Memphis Júri no segundo tempo. E outra coisa, a torcida vai estar lá. A torcida vai estar lá. O Thales, pra mim, é a coisa mais legal nesse início desculpa, Facinca. Mais legal desse início de Corinthians, porque ele foi bem no jogo de estreia contra o Bragantino. Titular. E aí ele entrou no segundo tempo com o Memphis, eles mudaram o ritmo do jogo. E fez o gol, né? Sim, exatamente. Contra quem? Eu falei? Foi Bragantino no primeiro jogo e Velo Clube no último. Velo Clube. Velo Clube, sim. Você sabe que, apesar de todo... Aliás, eu me perdi ontem pelo calendário, tá? E por que eu vou fazer essa análise? Nós estamos em janeiro. Nós estamos... Não é nem por isso. É porque eu falei que Corinthians e Universidade de Caracas seria na primeira semana de fevereiro. Não será. O jogo é no dia 19. Então, até lá... 19 de fevereiro. Eu pensei que fosse já na primeira semana de fevereiro. Tá? Eu pensei que o mês ia ser fechado só com essa primeira fase segunda da Libertadores. E lá, viagem lá. A ida lá. O que eu tô dizendo é... O Corinthians tem 9 jogos para... Primeiro, praticamente matar a primeira fase do Paulista. Porque dali pra frente, praticamente acabou o Campeonato Paulista. Né? O jogo contra o Guarani, dia 23, me parece aqui o último jogo da rodada do Paulistão. Então ele tem Água Santa, São Paulo, Ponte, Noroeste, Novo Horizontino, Palmeiras, São Bernardo, Santos, Portuguesa. Aí vem o Caracas. Guarani e Caracas na volta. Então, o Corinthians não pode nem se dar ao luxo, ou até pode se dar ao luxo, Quesada, de fazer o laboratório com muita tranquilidade nesse mês pesado, é verdade, de fevereiro, para se preparar para o duelo contra o Caracas, que para mim é o duelo do Corinthians no ano. É o primeiro grande do ano. É o que vale o que o Corinthians tem de objetivo. Ele tem que jogar Libertadores. Ele tem que estar na fase de grupos da Libertadores. Concordo.
Então, o Corinthians, diferente de outros, se fosse no começo de fevereiro, ele podia entrar e falar, putz, eu vou ter que fazer gestão de elenco, não sei o quê. Então ele vai ter um campeonato paulista com tranquilidade para fazer, obviamente, uma competição totalmente diferente do lixo que foi o campeonato do ano passado. E ele tá 100% no campeonato, né? E 100% focado, exatamente. Pode chegar a 9 pontos hoje. Pode né? chegar a 9. A tendência é que chegue. Isso vai dar uma gordura pro Corinthians para que ele faça exatamente isso que você falou. Vai planejando, coloca agora esse, aquele, etc e tal, para chegar inteirinho e preparado para enfrentar o Caracas. Eu concordo com você. Nesse momento, o grande objetivo do Corinthians não é se classificar. Claro, tem que classificar para o Paulo, óbvio. Mas o objetivo maior é passar pelo Caracas, que depois pode vir o Barcelona de Guayaquil. Sim. Não é tão fácil assim como Ele não precisa ficar desesperado. Eu preciso ficar desesperado para classificar no Paulista, porque já tem o jogo. Não, calma. Vai jogando. Vai, lógico, passar em primeiro é bacana, porque você tem a vantagem de jogar na Arena Corinthians, e a gente sabe que tem todo um peso de jogar lá, se bem que o Corinthians teve algumas eliminações recentes na Arena, né? No é que eu falo, Fazincani, estádio não futebol. ganha jogo. Quem ganha jogo é time bom. É o time bom, esse o treinador é bom. Entendeu? Esse time é bom, esse time resolve. Mas eu tinha me perdido nesse calendário, até eu tinha feito uma avaliação de falar, puta, como é que o Corinthians vai montar esse time já pra semana que vem, não sei o quê. Não, na verdade não é semana que vem coisa nenhuma. Eu que fui burro e que não me atentei ao fato do calendário, que é só no dia 19. Então o Corinthians tem um campeonato paulista pra fazer um baita de um pré-teste, uma pré-temporada pra jogar o objetivo do ano, quem sabe? Eu acho que tem que levar a sério, o elenco é caro, os jogadores são profissionais, a vida dos caras é jogar futebol. Ou seja, a história de Rodrigo Garro, que eu falei que, puta, podia ser dúvida, esquece. Dia 19, acho que vai estar garantido. Imagino que sim, ele não perdeu uma perna, ele tá andando, né? Sim, não. Tô falando que ele teve problema no joelho, né? Não, mas vai recuperar. O problema é o seguinte, tem que levar a sério. Eu acho que nos clássicos tem que ir com a força máxima, tá? Sem dúvida. O Corinthians tem passado vergonha em clássicos nos últimos anos. Você vê ano passado aí, para ganhar um clássico foi difícil. O último jogo entre São Paulo e Corinthians foi uma sapecada lá em Brasília, né? Então tem que levar a sério o negócio. Acho certo o Ramon hoje usar um time mesclado, né? Aí coloca a força máxima no domingo, aí o Memphis tem que entrar no jogo, Yuri, tentar se aproximar ao máximo daquilo que terminou. Vai ser no Morumbi, né? Vai ser no Morumbi. É próximo daquilo, Somani, que terminou no ano passado. Exatamente. Perfeito. E aí depois vai fazendo o que o Facincani falou, que eu acho que é certo. Vai dando rodagem para os jogadores também, você cria um ambiente positivo nesse sentido. E aí é o seguinte, o Universidade de Caracas é o menos problemático adversário que o Corinthians vai ter. O duro é passar e pegar provavelmente o Barcelona de Guayaquil. Aí o bicho, aí é Libertadores mesmo. Aí começa. Porque para passar pelo Barcelona, aí esse time, esse vai ser o jogo. Eu tô imaginando que não seja um Tolima esse cara que você tá dando risada aí. Não, e nem o Guarani do Paraguai. Eu não tô falando que é presente de Deus, o senhor ouviu. Eu não falei isso, depois, tá? O que eu vou falar aqui depois, é lógico que se der a cagada, eu vou virar meme. Eu vou falar assim, mas esse Corinthians não perde pro Caracas nem a pau. Mas não pode perde. virar meme, eu posso virar meme também. Não pode perder, né? Não pode. Agora é o seguinte, o Sormani falou, se vencer hoje vai para 9, né? O Corinthians está 100%. Hoje eu vou colocar lá, Corinthians 100% na chamada lá, até o Corinthians não ser mais 100%. Ano passado, sabe quantos pontos o Corinthians fez para não se classificar? 14. Já pode entrar em 4 rodadas e matar o campeonato. Olha como o Corinthians teve uma campanha ruim, sem vergonha. Não, a campanha foi vagabunda, canalha, calhorda, canalha, né? Perdeu 5 jogos seguidos. Nécia. 14 pontos em 12 jogos. Em 12 jogos, 14 pontos. Hoje, se ele vencer em 3, ele já terá 9. É isso. Enfim, só pra gente... e essa pergunta que eu acho que vale um comentário nosso, rápido, né? Ao que consta, sim, tá? Tá blindado. Tá blindado. Mas a coisa vai degringolar. Escuta, vem cá. Eu li hoje, isso é uma pergunta que eu faço para você. Os salários não foram pagos até agora, em janeiro, dia 5? Agora eu não te respondo se já foi hoje pela manhã. Até ontem, não. Porque hoje é dia 21, né? Isso é um problema. Mas já conversaram com os jogadores. Isso que eu falei ontem aqui. Isso é um problema. Isso é problema. Briga do Romeu Tuma Júnior com Augusto Melo, renovação e transparência contra os velhos do Cabo Cis, sei lá, isso não importa. Salário atrasado é problema. Quebra. Entendeu? Então, até ontem à noite, segundo o Quesada... Quebra a confiança. Os salários de janeiro, que era para ter sido pagos no 5º dia útil deste mês, não foram pagos até agora.
Isso é problema. Como é que você vai explicar pro Memphis isso? O Augusto falou com os jogadores, com os líderes lá, que desse mês não passa, vai acertar nesse mês, pediu alguns dias. Vamos esperar. O problema é o seguinte... Isso foi retido uma verba do Corinthians, né? É por isso que não está pagando, não é isso? Esses processos... Na justiça, né? O Corinthians tinha feito um acerto na justiça para que o dinheiro, por exemplo, o dinheiro lá da vaquinha, esse dinheiro ninguém mexe. Ele já vai direto no acerto com a Caixa Econômica, por exemplo. Mas outros valores que vão entrando todo mês, de patrocinadores e tal, uma parte já está começando a ser colocada para pagar, por exemplo, alguns empresários que estão na justiça contra o Corinthians. A situação do Corinthians é muito crítica nesse sentido, entendeu? É difícil fazer uma gestão de futebol, dar tranquilidade para o Ramon e para os jogadores atuarem com toda essa confusão. E eu não estou falando de política não, tá? Eu estou falando só de dinheiro, porque a gente tem que saber dividir as coisas. O problema do time é que não tem problema nenhum, né? Na realidade, o time tá bem. 2 vitórias em 2 jogos, ok. A tendência é ir melhor nesse ano e brigar por alguma coisa. A questão política é outra. E a questão financeira, eu acho que é o maior problema que o Corinthians tem. Porque o dinheiro entra, só que o dinheiro entra e não vai ser usado para pagar os jogadores. É difícil. Cenas dos próximos capítulos. Enfim, lembrando que o Corinthians entra em campo também pela Copinha contra o Grêmio. Provavelmente devemos ter uma final São Paulo e Corinthians ou Corinthians e São Paulo no Pacaembu. 10 da manhã, né? no Pacaembu. Se o Grêmio eliminou o Palmeiras, caramba, Palmeiras é tido hoje como o melhor time de base no Brasil. Fica esperto aí. Vamos ver. Eu acho que o Grêmio tem A condições de ganhar o propósito, campeonato. o jogo difícil do Corinthians hoje é contra o Grêmio, com todo respeito ao Água Santa. Copinha, exato. Vamos aguardar. Corinthians e São Paulo podendo aí Agora mais vai uma ser grande o final. Copinha? À tarde, né? Copinha 5 horas, né? acho que é por aí. Bom. Eu não me atentei ao fato. Tô com outras coisas na cabeça. A gente volta para o campeonato estadual, para o campeonato paulista. O Vlad chega agora também no nosso Sport Center, porque, querendo ou não, a gente falou tanto de política, né, Vlad? Mas agora a gente fala de bola rolando para o Timão. Bom dia. Isso, Mari, um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians enfrenta hoje o Água Santa na Neoquímica Arena em busca da 3ª vitória seguida no Campeonato Paulista. A 10ª, somando todas as competições desde o ano passado. Uma marca impressionante para o técnico Ramon Dias. Nesse começo de temporada, o Corinthians teve um período muito curto de preparação. Por isso, nas primeiras rodadas do estadual, ele optou por fazer um rodízio no elenco. No primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, ele começou com uma formação totalmente reserva. Já contra o Velo Clube no final de semana, na Neoquímica Arena, ele utilizou 6 titulares e foi colocando também os destaques do Corinthians no ano passado no decorrer da partida. Já contra o Água Santa, a tendência é que ele utilize uma formação mais reserva, justamente porque tem um clássico no final de semana contra o São Paulo, que é a prioridade para o técnico Ramon Dias e também para o auxiliar Emiliano Dias. O Thales Magno é o grande destaque do Corinthians nesse começo de temporada, 2 gols em 2 partidas. O Yuri Alberto busca desencantar, ele que fez 31 gols no ano passado e foi o principal artilheiro do Brasil na temporada. E a gente vê também outros jogadores que tiveram menos espaço no ano passado, buscando também o seu lugar ao sol e quem sabe colocar uma dúvida na cabeça do técnico Ramon Dias. Para essa partida contra o Água Santa, os principais desfalques são Breno Bidon, que está com a seleção brasileira sub-20, vai jogar o Sul-Americano, e também o meia Rodrigo Garro, que tem um problema no joelho, ainda está sendo poupado, fazendo tratamento. É um jogador que deve ser utilizado só depois do clássico contra o São Paulo. Então a gente vê essa preparação do Corinthians, que vive problemas extra-campo, principalmente na diretoria, mas que dentro de campo segue voando. Volto com você, Mari. Valeu, Vlad. A gente volta a conversar sobre esse Corinthians, como você disse, pelo menos dentro de campo, dando os resultados que o torcedor gostaria. Então é isso aí, Fih. Agora, pra finalizar o vídeo, Ramon Dias recebeu boa notícia sobre Rodrigo Garro aí no Corinthians após a atualização médica. O meio-campista se apresentou e já começou a tratar da lesão. Ramon Dias, que nesse início de temporada, junto ao seu filho, traça um plano para esse início de temporada, que é rodar bastante equipe, utilizando os jogadores reservas, aqueles que não vêm tendo muitas oportunidades, para que todos possam ter o seu físico melhorado e, consequentemente, estar em boas condições para as próximas rodadas aí do Campeonato Paulista, pré-Libertadores e os campeonatos que possam vir pela frente. Esse plano já se mostrou muito bem consolidado contra o Red Bull Bragantino, onde o Coringão venceu por 2-1, com praticamente o time reserva. Na última rodada contra o Velo Clube, o Timão também venceu, mesmo em mesclando o time titular com o time reserva. Conseguiu vencer, claro que jogou um futebol ótimo, poderia ter feito bastante gols, poderia, mas conseguiu vitória, que nesse início de temporada é o que importa mais. E nesses jogos aí, vale salientar que o Rodrigo Garro não esteve à disposição, devido a uma lesão no joelho que atrapalhava o meio-campista desde 2024. Segundo informações divulgadas pelo próprio Corinthians, o jogador possui uma tendinoplastia
tendinoplatia patelar, lesão que ocorre quando o tendão patelar fica inflamado, então é uma região bem sensível ali e que precisa de cuidados médicos para não agravar a lesão, para não se tornar realmente uma lesão mais grave aí. Já a fiel torcida fica ansiosa para saber quando o craque camisa 10 do Coringão pode estrear na temporada, mas o departamento médico do Corinthians demonstra um pouco de cautela envolvendo o atleta, assim que querendo evitar ali qualquer problema físico, uma lesão, até deixar ele 100% para jogar com a camisa do Corinthians. Mas na tarde da terça-feira, o Rodrigo Garro foi visto no campo já pela primeira vez, dando uma corrida ali. A princípio, o meio-campista argentino realizou algumas atividades físicas, ocorreu no gramado, tudo isso foi acompanhado do grupo de fisioterapeutas do Corinthians. Lembrando que o atleta ainda não participou dos treinamentos com os demais colegas aí de equipe. Mas até o momento o Corinthians não conta com uma data definida para o retorno de Rodrigo Garro. Alguns falam no início de fevereiro, na segunda semana de fevereiro, só que ninguém sabe ao certo qual que vai ser a data definida aí pela comissão técnica, pelo departamento médico, para o retorno do camisa 10. E hoje o Coringão se prepara para enfrentar o Água Santa em casa, 7h30, pelo horário de Brasília, pela terceira rodada do Paulistão, buscando a sua terceira vitória consecutiva na temporada. Embora aí já deixe seu placar aqui, fiel. Eu vou chutar um 3-0 pro Coringão. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Timão. Então até a próxima, valeu, é nóis.